Fala guerreiros da TV Fight, tô aqui com o Ricardo Almeida Capoeira, nosso My Event do Acesso 12. Ricardo, por favor, se apresente, conta aí um pouquinho sobre você. Tenho aqui algumas perguntas para fazer pro grande campeão Ricardo Almeida, né, que vai chegar aí estreando no My Event do Acesso 12. Ricardo, por favor, se apresente, se apresente aí pra galera, pros teus seguidores, para os amantes de luta. Fala galera, me chamo Ricardo Capoeira, né? E sou capoeirista, né? Represento a capoeira, por isso o nome capoeira, né? Então eu tento trazer a capoeira para dentro do MMA como forma de representação mesmo, ser uma pessoa que leva a bandeira e estou muito feliz em fazer parte desse main event aí contra um argentino. Creio que vai ser uma luta muito importante para minha carreira como lutador, né? Esse passo a mais aí que eu vou estar dando. Perfeito. E Ricardo, já aproveitando a importância de fazer um main event contra um lutador internacional, me conta um pouco, cara, dentro do teu ponto de vista, qual a importância do acesso para o MMA cearense, né? O acesso que hoje eu posso garantir que é o maior evento de MMA cearense aqui no Nordeste, né? Principalmente um dos principais eventos do Nordeste. E o que é que representa para você, cara? Um lutador que já tem uma baita experiência, já lutou em eventos internacionais, regionais, nacionais, tá fazendo parte do My Event do Acesso 12. Me conta como é que tá essa tua expectativa pro evento, um evento que já é amanhã. Me conta aí qual teu sentimento em estar fazendo parte da história do MMA cearense. Cara, muito feliz, muito gratificante poder fazer parte desse main event, né? Em um evento que vem crescendo muito dentro do Ceará. E creio que para a galera aí que está começando, conseguir uma vaga no acesso é muito importante, né? Para a carreira. Você começa no amador direitinho ali, vai fazendo algumas lutas até chegar no nível profissional. E quando você chegar lá, meu irmão, você vai estar pronto, porque você criou uma bagagem, né? E o acesso proporciona tudo isso. O começo, meio e você até alavancar e chegar em grandes eventos. Então, você sai do acesso por um evento grande. Você luta o acesso, luta só o acesso, luta 2 acessos por ano, vai criando uma bagagem. Então, é muito importante. Eu fico muito feliz em ver a proporção que o acesso tem tomado e fazer parte desde o início. Eu estou no acesso, né? Como treinador, corner. Sempre a gente tem um parceiro de treino ali lutando e a gente sempre está lá torcendo, apoiando, ajudando de alguma forma. E creio que o acesso pode levar para um grande acesso, né? É o nome do evento. Acesso MMA. Perfeito, Ricardo. E cara, você é um especialista no sandá, já domina todas as áreas dentro do MMA, luta agarrada, luta em pé, mas a tua paixão, e até você leva isso no nome, né, é a capoeira. Me conta, por que você escolheu representar a capoeira quando você entra no octógono, mas principalmente, como é que surgiu essa paixão? Desde a infância, como é que foi surgindo essas tuas primeiras experiências, a tua primeira vivência? Me conta como é que foi se aproximando ali da capoeira. Cara, capoeira eu comecei bem novo, né? Ainda criança. E era um esporte que eu gostava bastante, assim, pela forma das acrobacias, a parte da musicalidade, né? Eu acho que é o único esporte que tem música. E enquanto está tocando, você está praticando, né? Você tem que aprender a cantar. Capoeira ensina isso, né? Eu sempre gostei dessa parte cultural. Cultura mesmo, sentar e ouvir sobre a capoeira, né? A história da capoeira. Talvez nesses anos todos eu não saiba muita coisa sobre o kickbox, historicamente, né? Mas a capoeira, culturalmente, ela ensina a gente a isso, né? Então, e é uma arte marcial, né? A galera diz que capoeira é dança, mas uma canelada daquela não pode ser dança, né? É verdade, Ricardo. Eu acho que dói demais, né, cara? E vem cá, pra gente falar dessa tua vivência dentro do MMA, cara, você tem um cartel de 10-6, né? De 10 vitórias e 6 derrotas dentro do MMA. Uma baita experiência, né? São 16 lutas dentro do MMA, mas a tua vivência em outros esportes é gigantesca, né? De artes marciais. E dentro dessas tuas vitórias, um é muito importante, né? Foi no Victorious contra o mestre do Chamorro, que é o atleta que você vai enfrentar nesse sábado. E
Me conta como é que é esse sentimento para você, de vencer o mestre e agora pegar o aluno, como é que vai ser vivenciar isso dentro do octógono e o que é que você tem preparado para que quando acabar a luta, teu braço saia erguido? Cara, eu creio que vai ser uma luta boa, mas eu não fico muito pensando nisso, né? Mas eu creio que ele vai vir pra tentar se vingar aí, o professor dele. Mas espero que ele esteja muito preparado, né? Eu treinei bastante e eu tenho armas diferenciadas, de formas diferentes de nocautear ele e finalizar a luta rápido, né? Antes de soar o terceiro round, o gongo, né? Então, eu creio que essa luta não vai para a mão dos juízes em forma alguma. E eu me vejo com o braço levantado de seja finalização, se ele acha que me levar para o chão vai ser uma vantagem, talvez ele esteja muito enganado, ou seja na própria trocação, né? Que é a minha especialidade. E eu sei que ele tem alguns pontos fortes, questão de ir para cima, né? Tentar resolver a luta logo. E no meio do caminho ele vai se perder. Ele vai se perder nessa forma aí. Se ele deixar a luta esfriar, eu vou esquentar a luta. E se ele já vier quente, eu vou pegar ele aí de encontro com alguma coisa. E então, Ricardo, vamos lá. O acesso, né, tá trazendo uma grande novidade para dentro do mercado, que é o seu fantasy, né, onde quem vai assistir, quem vai acompanhar o acesso, pode fazer o seu palpite, né? Pode dizer, olha, o Ricardo vai vencer no primeiro round por nocaute, por submissão. Então, vem cá, deixa aqui o teu palpite para tua luta. Vai ser no primeiro round, vai ser no segundo, no terceiro, por decisão. O que o público do acesso pode colocar como palpite para concorrer a uma luva, para concorrer à premiação dali dos patrocinadores do acesso? Me conta, o que é que eu devo apostar nessa luta para ganhar meus pontos ali no Fantasy do Acesso? Cara, eu creio que o nocaute no segundo round. Nocaute no segundo round. E eu acho que aquele primeiro round vai ser importante fazer essa leitura sobre a luta, sabe? Mas claro que tudo depende muito do outro lado também, né? Mas eu estudo um nocaute no segundo round, eu visualizo a luta começando a esquentar, né? Do meio do primeiro para frente e no segundo round já começar bem mais pegado, sabe? Aí no segundo round a gente vai construir um nocaute. Boa, Ricardo. Então, ó, vou fazer essa aposta, tá? É a minha aposta lá no Palpites do Acesso. Então, quem tá assistindo aí, já aproveita, já faz o cadastro lá na plataforma do Acesso, deixe seu palpite nessa luta e aproveita a expectativa do Ricardo aí para também fazer sua aposta. E, Ricardo, vou trazer um pouco para o cenário da tua vivência dentro do Acesso, que você, como você trouxe, como você comentou na pergunta anterior. Você já atuou no acesso como corner, você já participou do acesso ali como treinador e também agora como lutador, né? E uma pergunta que eu quero te trazer é que exatamente na última luta do Chamorro dentro do acesso, que foi no acesso 10, você foi corner do Lucas Chumbo, né? Na vitória sobre o Chamorro. E dentro disso tudo, de todo o preparo da luta do Lucas, o que é que você tem certeza que vai funcionar nessa luta, que você sabe que é o jogo do Chamorro, que é um lutador que é experiente, que traz um jogo diferente para as lutas dele, mas o que é que você tem certeza que vai funcionar e você vai dominar ali a arte dele? Eu tenho certeza que ele vai tentar me derrubar. Eu acho que ele vai tentar me colocar na grade, dar uma amarrada ali e me derrubar. Né? Mas eu trabalho muito bem a defesa de grade, de queda, né? E se ele me levar pro chão, sou grappling também, né? Sou um lutador de MMA completo, eu treino tudo todos os dias. Eu treino MMA, todos os dias treino MMA. Não é porque o meu cargo forte é o strike que a gente não treina o MMA, né? Então eu acho que ele vai se decepcionar um pouco, tanto na trocação quanto no forte dele, que é a grade. Foi isso que ele fez com o Wellington, né? Ele foi muito para cima de uma vez e conseguiu dar algumas quedas ali no Wellington Chumbo, mas ele se decepcionou. Ele se frustrou porque ele viu que não ia ter muita coisa, né, para ele. Então eu creio que vai acontecer isso. Ele vai tentar. Aí eu vou defender todas as quedas dele
E Boa. quando ele vê que não consegue mais, eu vou nocautear ele. Visualizo isso. Boa, cara, bom cenário, tá? E uma coisa que eu quero te trazer, até aproveitando um pouco dessa luta internacional que você vai estar fazendo, né, contra um atleta argentino, você já é um cara que vivenciou, experimentou diversas modalidades, já enfrentou ali diversos estilos de lutas, principalmente atletas de nacionalidades diferentes, né? Mas eu queria entender uma coisa, Ricardo. O que é que o atleta brasileiro ele tem de diferente que nenhum outro atleta tem? O atleta brasileiro, de fato, ele é melhor no jiu-jitsu, ele é melhor na garra, ele é melhor na força, energia que ele entrega dentro da luta. O que é que, de fato, faz os brasileiros se destacarem tanto no mundo do MMA, na tua visão? Eu acho que é o esforço mesmo, assim, a garra, né? Garra brasileira, aquela dificuldade que a gente tem, e a gente consegue levar isso para a luta, né? Correria do nosso dia a dia, trabalho o dia todo, de noite vai treinar, né? Tem muito atleta aí que hoje em dia tá beirando o UFC que ainda vive assim, né? Sim. Trabalhando fazendo entrega à noite de moto. Às vezes até atleta que lá tá dentro da organização, né? A gente tem um caso do hoje, que é ex-campeão, né, do peso mosca, que é o Pantoja, que era Uber, né? Trabalhava ali Já, fazendo já entrega. era do UFC, né? Então eu acho Exatamente. que essa é a nossa realidade brasileira, né? A dificuldade, as coisas muito caras, né? E você tem que correr atrás, você tem que dar aula. Feliz é aquele que consegue ter o mesmo nicho, né? Dar aula em academia, personal. Mas tem muita gente aí que trabalha em um ramo totalmente diferente, né? Você é servente, aí de noite você vai treinar. Sim. Aí para eles é bem desgastante, né? Se torna mais pesado. E aí essa garra aí que eles levam para dentro da luta faz o diferencial no dia. E a gente tem grandes exemplos de atletas brasileiros que hoje vivem ali o auge, né? Que estão no topo do esporte, que vem dessa vivência, né, cara? Que é o Poatan, por exemplo, é um borracheiro, era um ex-borracheiro, né? Passou muitos anos trabalhando ali na borracharia e ao mesmo tempo à noite ele treinava o kickbox. Então ele tem, o atleta brasileiro de fato traz esse diferencial, né, cara? Então é muito difícil ganhar de brasileiro porque brasileiro de fato vive aquilo, né? Coloca aquilo ali como principal esperança. E você tem alguma coisa para complementar aí com essa resposta? Não, eu acho que é questão do aperfeiçoamento da técnica, né? Deixa um pouco a desejar quando você tem essas duas vivências, né? Essa vida dupla de estar trabalhando e treinando. Mas você vê que são caras rígidos, que aguentam pancada, Sim, mas que falta o ajuste técnico. Eu acho que o brasileiro tem essa garra de ir mesmo sem estar preparado. Preparado no sentido técnico, né? Mas fisicamente os caras estão sempre firmes. Mas tecnicamente aquele detalhezinho numa técnica de jiu-jitsu, que os caras não têm tempo para treinar, né? Aí eu acho que essa dificuldade meio que não deixa a gente para trás, mas a gente perde oportunidades importantes pela falta de tempo que a gente deixou passar um pouco, né? Aí eu acho que isso pesa, mas a gente sempre tá lá. Você vê assim, mesmo com essa dificuldade, sempre tem alguém lá batendo na tecla, batendo na trave, né? E os brasileiros, meu irmão, são um diferencial. Vai lá pra fora, lá pro Japão, tem um brasileiro lá do Aula de Jiu-Jitsu. exatamente. Você vai pra Espanha, vai pra qualquer lugar do mundo, é um brasileiro que tá na frente, né? Então isso mostra o nosso diferencial, né? Como treinador, passar a nossa vivência, isso é muito importante, assim. Legal. Legal. Boa capoeira. E cara, tu acredita que o cenário nacional do Brasil, né, nos eventos de artes marciais, melhoraria se, por exemplo, virasse uma matéria ali, uma matéria de escola, tivesse dentro da nossa formação ali educacional ter algo voltado para as artes marciais? Porque o Brasil por si só, cara, de fato, ele é um país que domina as artes marciais, né? Pelo menos nos principais eventos internacionais. A gente tem pelo menos sempre um brasileiro figurando ali como campeão, seja numa categoria masculina ou numa categoria feminina. O Brasil de fato, o Brasil de fato tem esse poder. Mas o quanto para um atleta, né, como você, um professor como você, seria importante que
MMA, não só o MMA, mas outros esportes, né? O jiu-jitsu, a capoeira, o kickbox, boxe, impulsionaria com um apoio do governo, principalmente, para você? Como é que você enxerga esse movimento também? Cara, eu acho que deveria ter um apoio assim nessa parte também. Seria muito legal ver a arte marcial como uma matéria de escola, né? Seja o boxe, que nem em Cuba, tem alguns países que o boxe é uma modalidade, Sim, é uma matéria, né? Matéria de sala de aula mesmo. Todo mundo tem que praticar, senão não passa de ano, né? verdade. Então eu acho que seria muito importante ter essa base. A capoeira aqui no Ceará teve um tempo que tinha um projeto chamado Mais Educação, uns projetos assim do governo que tinha a modalidade de capoeira como recreação, né? Aí foi tirado. Sim, Eu acho que isso é muito, prejudica muito, sabe? Fica muito reduzido ali só ao futebol, não deixa as pessoas escolherem uma modalidade diferente, né? é, Aí a pessoa acaba meio que tendo que ir para outro cenário, tipo, não, vou trabalhar mesmo, porque eu gosto de capoeira e não tem mais, né? Eu gosto de boxe, mas o boxe é lá na outra cidade, aqui na minha cidade não tem boxe. Aí tudo isso vai meio que regredindo, né? Se tivesse um projeto social, todos os cantos com artes marciais gratuitas, né? sim. O governo bancando ali os monitores, os professores, o negócio funcionava bem, né? Que verbo para isso tem, né? Tem, Só tem, não querem, né? tem. E perfeito, cara. Felizmente. E eu quero até aproveitar uma citação sua. O Fernando Moura, né, dono da V8, presidente do Acesso, inclusive, ele foi um dos pioneiros em trazer o MMA, né, as artes marciais, para a rede estadual de ensino, né? Inclusive, o Fernando Moura iniciou o projeto de artes marciais lá dentro do Cuca, e eu quero falar muito sobre isso, né? Principalmente porque eu sei que você é muito próximo do Fernando. E o ponto que eu quero trazer aqui, você tem uma amizade de fato de aluno, de mestre com o Fernando Moura, e eu quero entender a importância do Fernando para você, principalmente no sentido de que o Fernando ajuda diversos atletas, recebe ele dentro da casa dele, e para você, Ricardo, o quanto é importante ter uma pessoa como o Fernando Moura ajudando você diariamente, ajudando não só você, né, mas atletas da V8, atletas de outras academias, impulsionando o MMA cearense dentro do dia a dia do povo daqui. Cara, o Fernando é como se fosse um paizão, né, para todo mundo. É aquele cara que tá sempre ali disponível, né? E tentando ajudar de todas as formas. Se você não quer ser lutador, cola nele que ele vai dar um jeito ali, vai lhe ensinar a ser alguém assim, fazer uma faculdade, vai estudar. Eu arrumo um emprego pra ti aqui de garçom. Então ele é aquele cara que se preocupa, né? Independente se seja arte marcial ou não, né? Uma pessoa próxima dele tem essa pessoa que você pode contar, né? E ele tem um ditado que, irmão, se eu não puder ajudar, eu sei quem pode. Se você quiser 10 mil reais aqui, eu não tenho, mas eu consigo alguém que tem. E ele sempre teve esse direcionamento pra gente, ensina isso pra gente, né? Vamos ser pessoas responsáveis com horário. Você vê que o acesso, pontualidade em tudo, se marcou para 6 horas, chegue 6 horas, porque senão você vai ficar de fora. Você não vai participar das coisas Verdade, por causa do horário, né? verdade. Então isso é bom, a gente deveria levar isso para a vida, né? Se eu marcar uma coisa contigo tal hora, eu tenho que arcar com o meu compromisso. É o mínimo que eu posso Exato, fazer, né? exato. Então o Fernando tem esse papel. Treinador, conselheiro, arruma luta pra gente, né? Empresaria ali no meio do caminho. E é isso. Muito bom Perfeito. como ter ele próximo como treinador, amigo, né? Uma referência para todo mundo aí que quer ser um dia um grande líder, né? Fernando Moura. Perfeito. Perfeito, Ricardo. Cara, você me trouxe bastante cenários interessantes, tá? E uma pergunta que eu quero te fazer é: o que é que falta, Ricardo, para o MMA cearense de fato disparar? A gente já teve atletas aí dentro do nosso cenário cearense que chegaram a lutar no UFC, fizeram o final de TUF, mas o que é que você sente como atleta vivendo essa realidade cearense aqui dentro do nosso MMA? O que é que você sente que falta para o MMA cearense ele disparar, disputar e ser uma referência no Brasil hoje dentro do cenário atual? Cara, eu acho que no dia que as equipes começarem a se juntar mais e
treinar junto para competir com outras equipes fora, né? A gente é cearense. A gente não deveria ter inimizade entre a gente, querer lutar um contra o outro. A gente poderia lutar contra os Bahia, né? Contra o pessoal do Rio de Janeiro. Então, se a gente se juntasse e treinasse mais pegado, é como se tivesse que ter uma seleção cearense de MMA. Boa. Aí lá eles têm a do Rio de Janeiro. E assim, a gente criar uma bagagem boa, né? E no dia que entrar um atleta do Ceará no UFC e ele continuar residindo no Ceará, aí vai mudar tudo. Porque o holofote muda, né? Normalmente o que acontece? O cara entra pro UFC e vai Vai pro morar São no Paulo. Rio. Por que ele não continua morando aqui, né? Porque não tem treino? O que tá faltando, né? Então a gente tem que descobrir aí esse caminho aí. E no dia que isso acontecer, meu irmão, vai melhorar tudo. Porque do lado de um cara que tá no UFC ali, tem mais 5 6 ali bom, igual ele. Então o holoforte vai virar. Então aqueles próximos vão ter a oportunidade. Foi assim que aconteceu com a Fight Nerd, né? Tudo mudou pra lá depois que o Kai entrou, aí pronto, aí todo mundo entrou no UFC logo em seguida, né? Isso é um exemplo assim de se isso acontecesse com a gente, se essa pessoa que foi primeiro não fosse para outro estado, eu acho que iria alavancar o Ceará muito, muito mesmo. É, Ricardo, uma coisa que eu queria conversar com você é que dentro da tua entrevista lá numa podcast do Acesso, você tocou num ponto que me fez refletir um pouco. Dentro das artes marciais, quando você tá ali praticando arte marcial com outra pessoa, com um atleta, com uma pessoa que você respeita, né, uma pessoa que você está conhecendo, muitas vezes você acaba sendo um pouco passivo, né? Você fica com medo de machucar o colega, você fica com medo de dar um soco ali mais forte, uma entrada de queda. Eu comecei a praticar jiu-jitsu no ano passado e eu sinto muito isso, né? Principalmente no começo ali de uma arte marcial. Pra você, cara, como é que foi essa tua mudança de mentalidade, de ser o cara passivo ali naquele momento, né, de contato, de fato ali ir pra briga, né, de verdade, até você desenvolver essa mentalidade do Ricardo assassino, né, do cara que vai brigar, do cara que vai meter a porrada ali, ali no 1 a 1. Como é que você conseguiu moldar essa tua mentalidade para que de fato tu conseguisse ser o cara porradeiro, ser o cara que consegue bater em todo mundo ali, sem sentir aquela leve preocupação. Cara, eu aprendi com os do passado, né? Se você parar para pensar assim, quem foi os caras que eu mais respeitei dentro do tatame? Aí se eu for contar no dedo, eram os que mais batiam em mim, né? Aí, tipo assim, por quê? Né? Porque era o meu melhor treino. Era o treino que eu saía de casa me tremendo, como se eu estivesse indo para uma competição, aquele nervosismo. Você ficar nervoso para poder ir Treinando. treinar um sparring? Será que é bom o sparring, né? Então eu peguei isso para mim e transformei, né? E hoje em dia a galera me respeita muito. E eu comecei a ver que é através disso mesmo, sabe? Quanto mais eu bati nos caras, mais os caras começam a me respeitar. Isso para mim foi uma virada de chave, assim, né? Por que que esses caras me respeitam mais agora, né? Só aprende apanhando mesmo, né? Só que aí eu entendo, assim, que é um esporte de contato, onde eu preciso do corpo do meu parceiro para evoluir, né? E se ele sai de casa e chega lá, faz meia boca comigo, ele tá me desrespeitando, Legal. né? Ele não me desrespeita quando ele abre o meu supercílio, ele me desrespeita quando ele é mole mesmo, sabe? Ele não me chuta forte, na hora do soco ele freia a mão, ele não tá me ajudando. Porque às vezes que eu perdi foi por conta de detalhes. Aí será que a derrota foi só minha? Ou eles têm parcela de culpa nisso, né? Por que que eles não me bateram mais? Pra mim estar mais forte lá no dia da luta. E eu tenho essa mentalidade, né? O que eu puder bater nos caras lá no treino, os caras com luta marcada, eu vou espancar. Porque eu sei que lá no dia vai fazer total diferença, sabe? A gente faz na luta o que a gente treina. Se você é forjado em passar pela todas as situações dentro de um treino, meu irmão, lá na hora da luta lá, mano, você só vai se divertir. É bom demais, é um negócio assim prazeroso. Tem aquela sensação de nervosismo de entrar.
todo mundo gritando seu nome. Mas o lutar virou algo tão simples como acordar e escovar os dentes, né? Ficou habitual, porque você faz todo dia. Agora, se você treina uma hora todo dia, não tem como você ser no dia da luta um leão, né? Se você não é um leão diariamente. Cara, que ponto maravilhoso, tá, cara? Inclusive, mudou um pouco da minha mentalidade também dentro desse sentido, né, cara? Porque às vezes quando você tá trabalhando ali, começando dentro de uma arte marcial, você se sente muito seguro, né? Você tem, principalmente quando você treina um pouco de maneira mais comercial, né? Você vai treinar ali com um senhor que é pastor o pastor da igreja ali, treinar jiu-jitsu, você fica com medo de machucar e tal. Mesmo o pastor sendo faixa azul, faixa marrom, faixa roxa, você sente aquela insegurança, né? Então, É verdade. mas é um ponto importante porque você muda um pouco da mentalidade, né? Você sai, larga um pouquinho esse medo que você tem, essa insegurança, mas é muito interessante. E um ponto que eu quero também trazer para você, cara, a gente vê uma certa dominância hoje, inclusive, a gente estava falando do Charles aqui um pouco no off, e o Charles, ele surpreendeu muito nesse fim de semana, né? Claro que é um cara excelente, mas ele surpreendeu muito no fim de semana, porque ele foi pro chão, derrubou o Holloway e manteve o Holloway lá e o Max não conseguiu avançar em nada. E dentro dessa tua evolução no MMA, me conta, qual arte marcial foi a que mais te impulsionou dentro do teu crescimento? O que é para ti um diferencial dentro das artes marciais que, se aquele cara souber dominar, se aquele cara souber ter uma boa técnica ali, ele se diferencia do resto? O que é para o Ricardo hoje o ponto mais forte dele, que ele coloca assim, cara, ninguém tem melhor ninguém domina mais essa arte marcial do que eu, ninguém domina mais essa técnica mais do que eu. Cara, eu acho assim um exemplo pra mim assim de outro nível, evolução à parte, né? Que eu acho que poucos têm isso. É o Maurício Ruff do UFC, Que né? legal. Porque ele é um faixa branca de jiu-jitsu que talvez nunca vestiu um kimono para treinar jiu-jitsu. Dizem que tem a melhor defesa de queda que existe e nocauteia todo mundo, né? Aí esse cara é uma exceção. Ele é uma fora da curva, né? Não, todo mundo que tentar ser ele não vai conseguir. Aí o jiu-jiteiro vai derrubar o cara sinistro na porrada, que não sabe defender uma queda. Aí a luta acaba, porque o jiu-jitsu vai se sobressair. Eu acho que o jiu-jitsu sempre vai se sobressair nessa parte, sabe? Legal, Tipo legal. assim, o que que o Ruff tem fixo? Ele treina a defesa para poder voltar pro forte dele. Eu tento treinar isso, deixar isso enraizado na minha cabeça. Meu irmão, eu sou bom de nocaute, sou bom de porrada. Aí eu vou pegar um cara do jiu-jitsu. Ou treinar jiu-jitsu durante 3 meses, eu vou ficar bom no jiu-jitsu, ao ponto de Difí- ganhar de um cara sinistro de Difícil, jiu-jitsu. difícil, Eu vou nocautear ele. Na hora que ele difícil. entrar nas minhas pernas, eu vou dar uma joelhada na boca dele. Mas ficar bom de jiu-jitsu, não tem como eu pegar um Não, mata-leão num cara desse. Então eu acho que a gente precisa enraizar mais o nosso jogo. Ficar bom naquilo, né? Se eu sou bom de jiu-jitsu, aí eu vou pegar um outro cara que também é muito bom de jiu-jitsu. Meu irmão vai trocar, vai treinar uma porradazinha que tu vai ser o diferencial lá no dia. Porque tu já é bom de jiu-jitsu, né? Aperfeiçoa o teu bom e corre atrás um pouco do que vai diferenciar na luta. Porque são os dois do jiu-jitsu. Eu falo nesse sentido, né? Mas se você é trocador de porrada e você vai lutar contra um cara do jiu-jitsu, não faz sentido você ir pro jogo dele. Você tem que trabalhar mais ainda o seu jogo. Defender queda, que é um treino muito difícil, a galera sabe pouco, principalmente na grade, e aplicar o que você é bom, né? Trocação. Aí um detalhezinho emendando aqui, ó. A galera do Ceará, em muitos cantos do Brasil, eles não treinam MMA. Isso é um diferencial na nossa equipe, que todo mundo sim, deveria treinar só MMA. Só MMA. Não é para ser segunda boxe, terça no-gi, quarta muay thai. Aí quinta junta um pouquinho ali, mas é meia boca e sexta sparring. Não faz, não dá certo. Não tem como um dia você sair na mão e no outro dia você fazer só rala e achar que aquilo é MMA, porque você treina duas artes. sim. Aquilo não é Não MMA. é. Você tem que treinar com uma luvinha pequena, você tem que levar um soco de uma luva pequena para entender, né? Perfeito. E, Ricardo, dentro dessa tua experimentação, cara, eu acredito que, dentro da tua carreira, eu acredito que tu deva ter encontrado ali, no sparring, em lutas,
atletas diferentes ali de em diversos setores, né? Um cara que era bom no wrestling, um cara que era bom ali no grappling. E dentro dessas artes marciais que você conheceu, cara, existe algum ali que, cara, Lucas, eu acho que eu gostaria de me aventurar um pouco mais nessa, de conhecer um pouco mais nessa. Existe alguma arte marcial assim que você conheceu ali e, cara, queria fazer isso, queria me aperfeiçoar mais nisso? Existe algum jogo ali que você gostaria de conhecer um pouco mais? Cara, eu acho que o boxe. Box? O boxe pra mim faz muito sentido. Porque eu me movimento muito, baseado na capoeira. Eu balanço muito o tronco por causa da capoeira, mas na hora da trocação, assimilar tudo isso é um pouco difícil, sabe? Sim. E o boxe daria uma base mais fixa. Qual é o problema de treinar só boxe? Você perde a confiança de chutar. Qual é o problema de ser um chutador? Você perde a confiança de esquivar. Aí achar esse equilíbrio aí que é difícil. Mas se hoje eu parasse de lutar MMA, eu me aventuraria no boxe. Eu acho um esporte assim bem difícil. É como se fosse o futebol de campo De e salão, o futebol de salão, né? verdade. Tudo tem bola, tudo tem jogador, mas é outro esporte. É outra pegada mesmo, sabe? Outra velocidade, né? Também ali de esquivar, de pegar, uma outra velocidade absurda. Pernas, né? A questão do footwork, né? Que trabalho de pernas, né? Aquela parada ali é muito sinistra. E eu me identifico muito com a capoeira, isso aí. Porque a capoeira você é ambidestro. Legal. Você tá aqui, depois você tá aqui. E o boxe também. Você não pode ficar parado. Você é um alvo fácil, né? Vai O- levar muito golpe e vai ser nocauteado. Verdade, Ricardo. E, cara, mudando um pouquinho de assunto, né? Pra gente mudar um pouquinho o sentido aqui da nossa conversa, vamos falar um pouquinho do Ricardo, né? Ricardo, você tem um filho chegando ou seu filho já nasceu? Não, tá Tá chegando, chegando, tá né? na parte tá no forno. Primeiro, meus parabéns, né? Felicidades, que venha com muita saúde e alegria Obrigado. essa criança, que seja abençoada aí no mundo. E a primeira pergunta que eu quero saber, né? Eu acho que muita gente já deve ter te perguntado. E aí, vai colocar no MMA, vai colocar no boxe, no jiu-jitsu, ou você vai deixar o menino se descobrir aí, conhecer o que é que ele quer, futebol, o que é que você vai, o que é que você planeja aí pro menino? Não, ele é a garantia que já falei pra todo mundo. Ele vai ser minha aposentadoria. Eu vou treinar ele, a gente vai pro UFC. E ele vai sustentar a nossa família aí. Eu vou passar tudo que eu aprendi pra ele e tudo que eu tô aprendendo e ele vai ser o 10-0 daqui a Ah, aí sim. alguns anos. Aí sim, os russos, né, o Islã, o Khabib, eles têm aquela brincadeira, né, de envia pro Daguestão 2, 3 anos e esquece, né? Você vai mandar pro É. Daguestão ou vai colocar pra treinar lá em Aquiraz? Não, ele vai ficar aqui mesmo nas redondezas. Quirais, Fortaleza. Pô, treinando na V8 todo santo dia, né? É, os daguestãos estão ficando um pouco para trás. Então, A gente tá aprendendo que o MMA não é mais competição, né? É exatamente. entretenimento. Exatamente. Aí o que que você, como um produto, né? Você é um produto. Você atleta é um produto. O que que você tem a vender, né? Agarrar? Só isso. Você só tem isso, né? Ah, mas eu agarro muito bem. Mas é só isso mesmo. Cadê o sangue? Tá todo mundo querendo ver luta, né? Tá todo mundo querendo. A não ser que você seja um Charles da vida, né? Que faz o jiu-jitsu de uma forma diferente, né? Agressivo. E ali é um BMF Ah, ali é o verdadeiro, BMF. né? A galera diz que perdeu o sentido. Mas não, cara. Quem que bota o Max Holloway pra baixo? Quem já lutou com o Ninguém. Max Holloway que conseguiu fazer aquilo, né? É outro nível, cara. É outro nível. Se você comparar assim, quem é o cara que ele ganhou assim, você consegue saber assim que é outro nível, né? Pô, e Ricardo, até aproveitando um pouco dessa tua fala, né, de aproveitando um pouco do que o público citou, né, do que o público trouxe em relação a essa luta. A gente, querendo ou não, o Charles, do meu ponto de vista, o Charles acabou fazendo a melhor exibição dele, né, para uma luta de MMA. Porém, quando a gente vai olhar, até por ser o cinturão BMF, né, que é o mais durão da parada toda, você vê muitas críticas. Como é que é para um atleta de MMA?
é um atleta de esportes combates. Você conseguir entregar ali sua melhor exibição, né? O seu melhor ali, mesmo que seja amarrando, enfim. E mesmo assim você ouvir críticas, cara. Às vezes na fase boa, quando você tá ali lutando, você tá metendo a pancada em todo mundo e todo mundo elogia, né? Então, o Ricardo é o melhor, é o capoeira, é É, isso. Mas como é que é a mente de vocês quando vocês, mesmo ali no momento que vocês conseguem fazer o que de fato vocês treinam todos os dias para fazer, receber crítica, receber ponto de vista negativo. Como é que vocês preparam essa mente de vocês não, para que vocês não lidem só com outro ser humano ali preso com vocês dentro de um octágono ali por 15 minutos, mas também com o que o público vai falar sobre você, vai falar sobre o teu trabalho, porque como você disse, MMA hoje é entretenimento, né? Hoje a Paramount aí fechou um contrato absurdo com o UFC, outros contratos estão é. sendo fechados. Como é que é para o Ricardo fazer essa divisão ali? Como é que o Ricardo se enxerga dentro desse movimento? Cara, eu acho que a galera vai falar, né? Aquele ditado lá, você fale bem ou fale mal, né? Você quer que falem de você mesmo? Meu irmão, é só continuar fazendo barulho, né? Se tá ruim ou não, aí. O que que é o barulho? É o verdinho. Verdinho é o barulho. Verdinho no Sherdog. No Tapology, no É, seu cartel, né? Como lutador. A luta foi horrível, mas tá verde, né? Daqui a um ano vão esquecer esse resultado ruim, mas tá verde. Quando forem pesquisar seu nome lá, tem 10 verdes ruins, um atrás do outro. E eu acho que vão falar de você. Todo mundo reposta a sua luta quando você ganha. Mesmo a luta tendo sido ruim, né? Agora vai lá olhar quantas pessoas postaram a sua derrota, né? Quantas pessoas postaram lá na hora que levantaram o braço do seu adversário e lhe marcaram, né? Quantas pessoas vão falar com você no privado? verdade. E eu acho que a gente atleta tem que ter os pés no chão para isso, né? Saber que não é sobre eles, né? A gente tá entrando lá e dando o nosso melhor e que a gente vai aprender muito, até mesmo com a derrota. Seja uma derrota bonita ou seja uma vitória feia, né? Verdade. Mas eu acho que a vitória feia a longo prazo, ela se torna bem vista, né? Mas você como atleta, você acha que você deu o seu melhor mesmo? Ou você ganhou no amarrar, né? Cansou no segundo round, ficou feio, mas ganhou, porque o outro cara era mais cansado do que você. Aí eu acho que a gente tem que ter os pés no chão para isso, sabe? Que a gente está num processo de aprendizado, né? Se estão falando mal, é porque você está tentando, né? Não quer quem fale de você, para, desiste, né? Não sonha com o UFC. Eu me vejo no UFC ainda. Com a idade que eu tenho, eu ainda me vejo no UFC. Porque o UFC virou um entretenimento, né? Sim, Quem que não queria um personagem chamado Capoeira lutando, dando um mortal na entrada, né? Eu acho que o Dana White nunca viu alguém dando um mortal entrando no octógono. Eu acho que eu verdade. seria o primeiro atleta a entrar dando um mortal. Os caras têm medo de se lesionar por causa de um mortal. Só querem dar mortal no final da luta. Eu dou mortal no começo, né? Então será que isso aí não venderia? Imagina, você Então eu nocauteando com um mortal, pô. Um chute rodado assim, pô, ia ser foda, é diferente, hein? golpe da capoeira, né? Então eu acho Exatamente. que a gente tem que ter os pés no chão, né? Trabalhar dentro da nossa realidade e, meu irmão, sonhar, continuar sonhando, lutando e vão falar de você dentro da sua casa, os seus familiares vão criticar porque você perdeu de novo. Meu irmão, tu perdeu de novo, tu ainda tá nisso. Vai procurar um trabalho, como se aquilo não fosse um trabalho pra gente, Sim, né? Isso sim. é o meu trabalho, eu vivo disso 100%. Eu acordo de manhã, eu vou fazer um bico, que é dar aula, porque o meu trabalho é treinar. Dar aula é o meu bico. É uma hora extra, é um extra. Ah, mas tu não ganha nada pra lutar. Eu disse, mas é o meu trabalho, né? É aquilo que eu sonho como profissão, então é o meu trabalho, né? Se eu ganho ou não, aí a gente ainda não tá sob o nosso controle, né?
Deu, Aí eu sobrevivo dando uma aula, mas a minha profissão é ser lutador. Ah, tu não ganha nada por ser lutador? Eu disse, não, eu sobrevivo dando aula, eu faço outras coisas. Mas o meu trabalho, a minha profissão lá, se tivesse uma carteira assinada lá, estaria assinada lutador. como lutador profissional de MMA, não como professor de artes marciais. Então acho que isso aí é identidade. Eu sou lutador. Pronto. Pô, Ah, mas tu não ganha. Eu disse, não tem problema, eu vou ganhar um dia. É Mas é, isso. mas é importante que você transformou, não de fato o esporte em uma profissão só, né? Pra mim, do meu ponto de vista, eu acredito que seja tua vida, né? Ser lutador é sua vida, é o que você trabalha, é o que você luta. É claro que você tem sua família, seu filho que tá chegando agora, mas, de fato, o que eu vejo em você, Ricardo, é mesmo ali aquela intensidade do MMA ser sua vida, né? E é importante que a gente também valorize esse movimento dos atletas. Inclusive, um ponto que eu quero conversar com você, como você citou, você é um cara que tem projetos ainda, você quer estar no mais alto nível do MMA, inclusive surgindo essas oportunidades para o UFC, que eu abençoo tudo isso, cara. Espero te ver logo no UFC, dando mortal, fazendo enfim, chute voador, enfim, fazendo de tudo. É. Mas hoje, quais são os principais planos do Ricardo para a vida, para a vida ali dele, né? No futuro do Ricardo, quando o Ricardo tiver ali 40, 50 anos, sei que você quer construir ali de fato algo que orgulhe tua família, teus netos, como você citou bem no podcast. Mas quando o Ricardo ele pensa ali, né? Ó, Lucas, daqui 10 anos eu quero estar fazendo isso. Eu sei que treinar teu filho vai ser um dos pontos importantes, mas você vê tua vida atrelada também a essa continuação ali de voltar a ter tua própria academia, de continuar ali os treinos. Como é que tá essa tua expectativa ali de crescimento ali nos teus próximos 10 anos? Que é muito importante, às vezes, a gente falar sobre isso com um atleta, né? Às vezes um atleta que está começando ali no amador, e ver você, olha, eu tenho esse planejamento para daqui 10 anos, eu quero fazer isso aqui daqui 5 anos. É muito importante um cara que está chegando agora no mercado entender que o Ricardo, que já tem uma história bacana construída na vida dele, tem esse planejamento também para a vida dele. Então é importante o cara sempre construir isso lá desde a base, né? E para o Ricardo hoje, quais são as expectativas dele aí para os próximos 10 anos? Cara, minhas expectativas é trabalhar muito, né? Só que já tá assim num nível mais estável para minha família, né? Minha esposa, meu filho que tá chegando, né? Quem sabe já ter outro e mais Aí, outro e construir uma família grande, legal. bonita e viver aqui num paraíso onde eu vivo, né? Que eu moro onde as pessoas tiram férias, É. né? E já pensou eu com a casinha na beira da Você praia? mora pertinho da E praia? muito, muito perto. Indo surfar de manhã com Aí, meus filhos, né? Chegar em casa comer um peixe, ter o meu negócio, minha academia, só que num ritmo menos acelerado, né? Ficar mais ali na parte administrando, ter meu nome lá forte, né? Aqui é a Academia do Capoeira. Por mais que não seja eu que esteja dando aula, mas esse nome ser forte dentro da cidade. Meu irmão, todo mundo treina lá no Capoeira lá. E abrir negócios, né? Investimento, comprar uma casa. Meu sonho é comprar uma casa também. E daqui a 10 anos eu me vejo tendo tudo isso, assim, com a graça de Deus, né? Deus na frente sempre. com certeza, sempre. E com as pessoas certas ao meu lado, eu acho que sonho é sem limites, né? A gente Alcançável, sonha. cara. No meio do caminho a gente traça algumas rotas diferentes, mas se você tiver com os olhos vidrados em uma coisa, eu acho que é muito difícil você não conseguir, sabe? Aí a convicção que eu tenho que eu vou lutar no UFC, eu não posso deixar ela acabar, porque no dia que chegar uma oportunidade num evento um degrau abaixo, talvez eu não me alegre com a oportunidade. E eu quero estar muito feliz quando essa oportunidade chegar, né? Eu com 38 anos assinando com um evento abaixo do UFC. Aí eu ficar chateado porque eu não fui pro UFC. Não, Mas jamais. meu irmão, eu bati na trave. Eu tô aqui no alto nível com 38 anos. Então eu acho que esse pensamento que a gente tem que ter
E eu tento trazer isso para mim, né? Daqui a 10 anos eu vou estar com 41. Tenho 31 anos, fiz agora em janeiro, né? Eu acho que eu ainda tenho uma lenha muito grande para queimar. Passei muito tempo sem Certeza. lutar e muita luta minha foi cancelada. Muita luta minha não entrou pro cartel. Eu tenho muita luta que não foi registrada. Eu não tenho só 16 lutas de MMA. Tenho muita luta de MMA. Mas a gente fala só 16, porque é o que tem lá É registrado, verdade. né? É. E, Ricardo, você tocou num ponto muito importante, cara, que foi a tua contusão ali em 2017, correto? Isso. Eu tava ouvindo um pouco mais da história, né? Acompanhei ali alguns podcasts, ó, você falando ali em algumas entrevistas. E, cara, você é um cara ali que quase perdeu os movimentos, né? Quase teve um problema muito sério. E hoje você é um cara recuperado, é um cara que se recuperou, que mantém ainda esse teu sonho vivo, luta fortemente ali. E como é que foi, cara, essa situação pra você? Ali de um momento em que você quase não conseguiria se movimentar, né? Teve aquele momento ali, cara, se, sei lá, se vai um pouquinho mais forte ali, eu de fato não conseguiria me movimentar. Mas hoje você retorna, né? Conseguiu ter essa recuperação, é um atleta de alto nível, de alto desempenho, teve aí experiências aí que você não tinha antes, né, dessa contusão. E como é que é para você ter essa segunda chance, né, ali entre aspas, ter essa oportunidade de manter tua carreira, de superar um desafio ali que poderia ter mudado totalmente o fluxo da tua vida? Cara, é que nem você falou, né? A gente, tipo assim, eu tive uma segunda chance, né? Sabe quando você tem uma chance de consertar alguns erros, né, na vida? Tipo assim, você tá tendo uma segunda chance de um emprego. Você vai melhor ou continua do mesmo Da jeito, né? vida, da vida. Eu acho que isso deu uma despertar, sabe? Pro ramo do esporte. Meu irmão, se eu ainda quero continuar fazendo isso aqui, eu preciso fazer algo diferente, né? Eu passei por um livramento assim gigantesco e eu creio também que não só um livramento, mas uma aprovação mesmo. Eu fui jogado lá daquele jeito porque eu tinha que passar por aquilo, né? E livramento é quando você tá andando aqui na rua e um carro quase lhe pega. Ali é um livramento. Mas e se o carro lhe pegasse e você ainda continuasse vivo, né? Meu irmão, você foi testado aqui e deu certo, né? Deus quis que você passasse por aquilo. Eu creio que Deus me jogou no chão e mostrou que é Ele que está no controle, né? Ele queria só me mostrar que não é sobre mim, não é o que eu penso, não é da forma que eu quero. O meu sonho não vai dar certo se ele não estiver no meio, no centro, né? No centro de Aí tudo. eu creio muito nisso, sabe? Que Deus me deu um direcionamento sobre isso. E eu era para estar tetraplégico, né? Num estado vegetativo, né? Eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria o meu filho que está para chegar, porque eu era um tetraplégico, né? Eu com 23 anos, hoje ainda estaria vivo, talvez andando numa cadeira de roda, no máximo, com uma cadeira elétrica, né? Então eu conheço muita gente que caiu de pescoço em lagoa, ou até mesmo lutando. Tem um lutador chamado John Snaker. Sim, Ele foi para um campeonato de jiu-jitsu e fraturou sim. mesmo raio-x dele é o meu. Ele tá tetraplégico. Conversei muito com ele no início. E, cara, é só gratidão mesmo, sabe? Entender que eu vou para essa luta assim sem um peso nas costas, assim. Eu vou muito feliz, empolgado por mais uma oportunidade, né? Já tive muitas oportunidades boas, sabe? Já lutei em todos os melhores eventos do Brasil. Fui lutar na França. Lutei contra o professor do Chamorro. E isso pra mim é só motivo de gratidão mesmo, sabe? Um voto de confiança que estão me dando de chegar lá e poder mostrar meu trabalho, né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o Ricardo Capoeira. Ricardão, muito obrigado pela tua presença, tá? Você é um grande guerreiro. Boa sorte na luta contra o Chamorro e boa sorte aí na tua carreira.
Muito obrigado por fazer parte aqui de mais um cara a cara. Tô feliz demais em conhecer você. Por favor, Ricardo, fica à vontade para se despedir, mandar abraço para seus amigos, para academia, para todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado. Fala, galera, agradecer mais uma vez estar aqui e mandar um beijo aí para todo mundo, um abraço para todo mundo da minha cidade de Aquiraz, que é onde eu represento, né, minha cidade. E mandar um beijo para minha esposa, o meu bebê aí que está para chegar, o Estevão, meu filho, tá na barriga. E, meu irmão, gratidão mesmo, feliz. E vamos trazer essa vitória para casa, essa vitória nossa, né? E é isso aí, mano. Conto com a torcida de todos. Quem não puder estar lá no ginásio, clica no link lá, fica assistindo em casa e fica na torcida lá pela gente. E é isso, vamos pra cima. Muito obrigado mais uma vez e tamo junto. Precisar aí, é só contar com a gente. Boa, Ricardo, muito obrigado pela conversa, cara. Mais uma vez, um prazer imenso conversar com você e trocar essa ideia contigo. Muito boa sorte amanhã. Conta comigo para qualquer necessidade aí que você tenha, tá? E é isso, cara. Muito obrigado. Ossi, até a